A paz do Senhor para você. Bom, nós estamos aqui para fazermos mais um estudo bíblico a respeito da pessoa de Deus. Então nós vamos continuar aqui a partir da epístola ou livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, que diz assim: Deus é um justo juiz. Deus é um justo juiz que julgou também os anjos rebeldes. Então nós vemos aqui algo muito importante que nós temos que meditar. Uma coisa que você pode saber é que Deus ele é um justo juiz. Quando nós ouvimos falar sobre julgamento, juízo final, céu, inferno, perdição, salvação, muitas vezes nós ficamos com medo. É natural isso acontecer. Quando nós falamos que nós vamos ser julgados, principalmente por Deus, nós temos grande medo. E nós temos que ter realmente. Porque a vida, para nós que cremos em Deus, a vida ela não se resume apenas à existência aqui na Terra. Nós temos uma continuidade após a morte física. Então nós temos que acreditar, e pela palavra revelada do Senhor em 2 Pedro 2,4, nós temos essa verdade, que Deus ele é um justo juiz, porque ele julgou também os anjos rebeldes. Então Deus ele não julga somente o homem. Antes mesmo do homem existir, Deus já tinha julgado os anjos rebeldes, segundo a sua rebeldia. Olha só que interessante. 2 Pedro 1,7 fala algo muito importante que nós temos que entender. Jesus recebeu de Deus honra e glória no seu batismo. Então, isso quer dizer que quando Jesus veio aqui à Terra, na forma humana, sendo ele o Filho primogênito de Deus, ele recebeu honra e glória no seu batismo. Então, a honra e a glória de ser o Filho de Deus, o Filho primogênito de Deus, não foi negada a Jesus. Essa honra e essa glória foi concedida ali no seu batismo. Deus é um Deus que honra. Deus é um Deus que realmente honra aqueles que o servem. A glória, obviamente, é somente para o Senhor, mas o Senhor realmente honra aqueles que o honram diante dos homens. Então nós precisamos ser realmente servos e servas do Senhor, que honra o Senhor com fidelidade. Olha só que interessante. Em 1 João 1,5, nós vemos algo muito interessante também. Olha só que interessante. Nós vemos que, olha só que interessante. Em 1 João 1,5, nós vemos que a mensagem de Deus é essa. Qual que é a mensagem de Deus para a humanidade? Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Então nós temos que ter esse entendimento que em Deus não há trevas nenhuma. Deus ele não pode ser culpado pela maldade que a humanidade comete. A maldade que nós vemos acontecer, na sua grande maioria, ela acontece por causa da maldade humana que habita em nossos corações, na nossa carne, na nossa mente. Por isso que nós temos que, como servos do Senhor, nós temos que viver uma vida realmente debaixo da autoridade de Deus. Porque quem não vive debaixo da autoridade de Deus, vive realmente sob o domínio da carne, vive sob o domínio realmente dos instintos e vive também como realmente um filho da ira, sendo influenciado por Satanás e seus demônios. Então, isso é muito sério, isso é muito sério. Vamos lá, 1 João, capítulo 3, verso 9, diz assim: Sabemos que temos Deus em nós, pelo fato de não vivermos na prática diária do pecado, por causa do Espírito Santo que agora habita em nós.
Uma certeza que nós temos é que, se nós estamos vivendo uma vida lutando contra o pecado, se nós todos os dias nós estamos travando a luta contra o pecado, é porque nós temos o Espírito Santo nos controlando e nos guiando na nossa vida. Por quê? O homem, quando eu falo homem, tanto homem quanto mulher, criança, adolescente, o ser humano que não tem o Espírito Santo na vida dele, ele vive na prática de pecado diariamente. Ele não se arrepende em momento algum. Então, isso que nós aprendemos aqui com 1 João 3,9 é fundamental. O sinal de que nós estamos andando no caminho de Deus é realmente essa luta da carne contra o Espírito. Realmente nós queremos fazer o desejo da nossa carne, porém nós temos uma consciência em nossa memória que é o Espírito Santo de Deus que nos mostra realmente que aquilo que nós estamos pensando em fazer ou que aquilo que nós estamos fazendo, mesmo que nós venhamos a cometer, é pecado. Então, que possamos vigiar. 1 João, capítulo 4, verso 8, fazendo referência com 1 João 4, 12, diz assim: Deus é amor, portanto, quem não ama não conhece a Deus. Se tem uma característica de uma pessoa que conhece a Deus, uma característica de uma pessoa que realmente é um servo ou uma serva verdadeiro do Senhor ou verdadeira do Senhor, é realmente o amor. O amor, ele não é somente uma palavra bonita que nós temos que falar e que ouvimos e que falamos para as pessoas. Mas o amor, ele realmente só é real quando ele vem acompanhado de ações. Então, tudo que nós falamos, nós precisamos estar vivendo. Não adianta pensarmos que nós estamos falando de amor, que nós estamos vivendo o amor simplesmente por falar sobre amor. Mas nós temos que realmente viver esse amor. E Deus, ele é amor. Portanto, quem realmente ama a Deus, vive uma vida de amor, de perdão. Não há como não amar. Não há como não perdoar. 2 João, capítulo 1, verso 3, diz assim: Temos da parte de Deus e de Jesus Cristo graça, misericórdia e paz. Olha só que interessante. Nós temos da parte de Deus e não da parte do homem. Nós temos da parte de Deus e de Jesus Cristo o quê? Graça, misericórdia e a paz. Então Deus, ele é um Deus de justiça, porém ele é um Deus de graça. Antes de Deus operar a justiça dele, ele age com graça, ele age com misericórdia e ele age com paz. 2 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: Quem não permanece na doutrina não tem a Deus e nem a Jesus. Isso aqui é algo muito importante. Quando eu falo doutrina, eu estou falando dos princípios bíblicos. Quem não permanece na Bíblia, você pode colocar aqui no lugar da palavra doutrina, você pode colocar aqui Bíblia. Quem não permanece na Bíblia, ou quem não permanece nos ensinamentos da palavra de Deus, nos princípios bíblicos, não tem a Deus e nem a Jesus. Por quê? A Bíblia, para nós que somos realmente cristãos, e para muitos outros que acreditam na Bíblia como livro sagrado, a Bíblia é a revelação da palavra de Deus. Então nós temos que entender e viver essa palavra. Essa doutrina nos leva a praticar determinadas ações. Então, quando nós permanecemos na doutrina, na palavra de Deus, nós iremos agir de uma maneira realmente fiel à vontade de Deus que já está revelada na palavra de Deus. Então, nós chegamos ao fim de mais um estudo bíblico. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Se você foi abençoado com esse estudo, compartilhe aqui a sua mensagem. Se você não conseguir entender alguma coisa, compartilhe aqui a sua dúvida, que nós vamos estar te respondendo também. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.